turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Vamos lá, vamos iniciar nossa aula. Hoje iremos falar sobre o tratamento de água, a importância da água na nossa vida, certo? Então eu espero que os senhores estejam todos bem, com seus materiais, com seu livro, com seu caderno, e não esqueçam de fazer anotações, tá? Copiem, gente, copiem algumas partes do slide que está passando agora para vocês, tá? Fazendo as anotações, pega o livro de vocês didático na página que está falando sobre o tratamento de água, marcando, tá? Tem coisas no slide que eu coloco que não tem no livro, mas é dentro do conteúdo. Então, o que eu sempre peço, fazendo as anotações, é muito importante na hora que você for fazer uma atividade. Como você tem suas anotações, vai te ajudar muito. Então, por isso que eu sempre peço, fazendo as anotações. É muito importante nós termos esse hábito de sempre fazer anotações, tá? Porque isso nós vamos levar para a nossa vida, vocês vão levar para a vida de vocês, até quando você estiver na faculdade, fazendo sempre anotações. É muito importante, tá bom? Então, vamos lá iniciar a nossa aula de hoje, que vamos falar sobre o tratamento de água, tá? Então, turma, vamos iniciar falando que a água, né, ela é muito importante no nosso dia a dia, mas para termos o consumo da água, nós tem que ter um tratamento, certo? Adequado para poder ver se realmente vai servir para o consumo, tá? Olha só, entre tantos recursos naturais, né, um de absoluta importância para a sobrevivência do ser humano, qual seria? E uma das mais formas de vida existentes do nosso planeta seria a água. Então, sem a água, não há possibilidade de vida na Terra. Então, a água é de suma importância para todos os seres vivos, para os animais, vegetais, é de suma importância. Sem a água, não há possibilidade nenhuma de nenhum ser vivo, né, poder sobreviver no planeta Terra. Tá bom? Vamos iniciar a nossa aula. Aqui vamos falar um pouquinho da qualidade da água. Primeiro, nós vamos falar da qualidade da água para poder entrar lá no tratamento de água, tá? Então, gente, olha só. A água, né? Abastecer as casas com água tratada, colher e tratar o esgoto e o lixo são medidas que fazem o que? Um saneamento básico, né? Já tá falando saneamento básico, tratamento de água, tratamento de esgoto, lixo, são medidas importantíssimas, né? Para o saneamento básico, para a saúde da população, tá bom? Então, aqui tá falando de onde vem e para onde vai a água que entra na sua casa, que entra na nossa casa. Você já parou para pensar? De onde vem e para onde vai essa água que eu utilizo todo dia, que tem que ter, né, que é essencial? Para um pouquinho e pensa, imagina, né? Então, a água, turma, a água de sua casa, ela pode vir de um rio, certo? Até mesmo de um açude. Geralmente, da maior parte, vai para o esgoto, né? Vai para o esgoto e pode ir também para outros lugares, como jardins, principalmente para as pias de cozinha também. Então, a água, de onde a água vem? Ela pode vir do rio, de um açude, tá? E para onde ela vai? Ela pode ir para os esgotos e também, né? Ela pode ir para o jardim, aguar jardim, aguar plantas, né? E principalmente ela vai para as pias de sua casa também, ok? Então, isso seria de onde vem para onde vai essa água. Então, nós temos que ter o quê? Temos que ter consciência também, tá bom? Aqui, como e por que a água ela é tratada? Qual é a finalidade dessa água? Por que ela é tratada? Você já parou para pensar? Olha só, a água, o tratamento de água, ela é um conjunto de procedimento físico e químico, tá? Que são aplicados na água para que fique em condições adequadas para o consumo humano. Que nós vamos falar isso mais adiante, para não ter nenhuma doença, nenhuma contaminação,
Tá bom, turma? Então, isso aqui é o início. Nós vamos falar um pouco da água tratada, a qualidade da água para o consumo humano, ok? Prestem bastante atenção. Então, aqui tá falando o quê? Quando, olha só, aqui nós temos o soluto e a solução, né? Nós temos o solvente. Quando o sal é misturado à água, ele desaparece, certo? Dizemos o quê? Dizemos que ele dissolveu, dizemos que a água dissolveu esse sal, como vocês estão observando aqui nessa imagem. Então, a água, ela é capaz de dissolver um grande número de substâncias, tá? Por isso, ela é chamada de solvente universal, que ela pode dissolver várias substâncias. Aqui, como tem o sal, pode ser o açúcar também, tá bom? Pode ser o sal ou açúcar. Então, aqui, gente, esse tipo de mistura... em que essa substância, né, se dissolve em outra, ela é chamada de solução, tá? Num exemplo que você viu, uma solução de sal, ou como eu falei, pode ser sal, pode ser açúcar, seria o soluto. Então, o soluto seria aqui, ó, esse sal, ou então açúcar, pode ser sal ou açúcar, ele é o soluto. E a água ela é o solvente universal, tá bom? E por causa dessa propriedade que a água ela tem, né, de dissolver todos os produtos químicos do dia a dia, certo? Então, gente, por causa dessa propriedade que a água ela é usada na produção de refrescos, remédios e diversos produtos químicos que é usado no dia a dia. Por isso, por quê? Porque a água ela dissolve qualquer substância, tá? Por isso que ela é um solvente universal. Aqui, olha, aqui como vocês estão observando, essa substância, ela é dissolvida, que é o soluto, ela é dissolvida e vai ficar o quê? E vai ficar formada uma solução, que você está vendo que o sal, ele tá totalmente dissolvido aqui na água, tá? Então, isso aqui vira uma solução. Mas, como eu acabei de falar, esse soluto aqui, olha, é o sal e o solvente universal é a água. Aí, essa substância aqui está totalmente dissolvida, que ela é chamada de soluto, tá? E aí forma o que? Forma uma mistura que é chamada de solução. É uma coisa bem simples que podemos utilizar, fazer no nosso dia a dia também, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho das reações químicas. Mas, professor, o que seria uma reação química, né, gente? Olha só aqui. A maioria dos seres vivos, né? Deixa eu só passar aqui para vocês. A maioria dos seres vivos, né, tem reações químicas que ocorrem no nosso organismo vivo. Só acontece quando as substâncias estão dissolvidas na água, não é verdade? Então, gente, olha só, nos seres vivos, o que acontece? Nos seres vivos, essa substância que existe em maior quantidade é a água, tá? Nos seres humanos, ela corresponde a cerca de 70% do peso de uma pessoa, tá? Do peso de uma pessoa. Isso significa o quê? Significa que o indivíduo, se ele tiver 70 quilogramas, né, ele contém quase 50 quilogramas dessa substância, tá? Uma parte da água do nosso corpo vem da onde? Vem de alimentos, dos alimentos que comemos, principalmente de frutas e verduras também, né? Outra parte ela é obtida quando bebemos água, bebemos o que? Suco, refresco. Então, o nosso organismo, ele necessita de água, não é verdade? Os nossos órgãos têm uma porcentagem de água, tá? Por isso que aqui tá falando, olha, que como eu acabei de falar, cerca de 70% do peso de uma pessoa, tá? Significa que um indivíduo, se tiver 70 quilos, né? 70 quilogramas, contém quase 50 quilogramas dessa substância, tá? Uma parte de água do nosso corpo vem desses alimentos, de frutas, de verduras, né? E da água, do refrigerante, de refresco, tá bom, gente? Então, essa água, ela é transportada no interior do corpo,
tá? E está envolvida na eliminação de diversas substâncias também, tá bom? Então, a água, ela é essencial para a vida, né? É uma substância bem abundante mesmo, tá? Aqui, olha, nós temos essa água viva, que aqui vocês estão observando que isso aqui é uma água viva. Ela é composta por cerca de 98% de água. Então, praticamente ela é toda composta de água, né? Então, tem substâncias, tem várias reações químicas no organismo daqui dessa água viva, tá? Então, isso aqui, olha, é reações químicas que ocorrem nesse organismo vivo e que está acontecendo também, várias substâncias estão dissolvidas aqui nessa água. Então, a água, ela é essencial para a vida mesmo, tá? É muito importante a água, tá? Então, aqui vamos continuar fazendo as anotações, não esqueçam disso, tá? Vamos falar um pouquinho da água potável, olha só. Essa água potável, gente, passa por um tratamento, tá? Passa por um tratamento para eliminar o quê? Eliminar todas as substâncias e micro-organismos que contém nessa água. Os sais minerais são importantes para a saúde, então a água potável tem que ter sais minerais, porque é importante para a nossa saúde também, uma porcentagem certa, tá? Então, vocês têm que prestar atenção também que para verificar se a água ela é potável, ela não basta só olhar, tá? Não basta só olhar, não basta só sentir o cheiro, tá? E nem o gosto dela. Os micro-organismos causadores de doenças, e também não só os micro-organismos, mas outros produtos tóxicos como o chumbo, como o mercúrio também, né? Eles não são, gente, percebidos por outros sentidos humanos. Por isso tem que ter muito cuidado, tá? Não é só olhar e nem cheirar a água. Olha, por isso o que o governo ele tem que fazer? Ele tem que fiscalizar a qualidade de água, tá? Que chega até nas casas, que chega até a nossa casa, tá? Para saber se tem condições mesmo para ser consumida. Então, temos que ter muito cuidado, né? Muitas vezes a água que chega na nossa casa vem de um tratamento de água. Só que você vai tomar água diretamente da torneira? Ah, porque tá tratada? Tá, ela foi tratada toda no procedimento dela. Só que tem a tubulação. E essa tubulação a tubulação da onde a água está sendo jogada até na sua casa, tem muito micro-organismo, tá bom? Então, chega na tua casa. Então, a água, ela não pode ser consumida diretamente, tá bom? Não pode, mas nós vamos já explicar. Eu vou já explicar para vocês sobre isso, tá bom? Aqui nós temos a água pura, sem nenhuma substância dissolvida. Aqui eu vou falar de uma coisa que eu relatei para vocês sobre essa água pura, né? Sobre esse processo que ele é muito utilizado em laboratórios, tá? Para medicamentos, que é a destilação da água. Por que a água é pura, professora? Devido à sua destilação, que ela é utilizada nos laboratórios, tá, gente? Serve para medicamento e outros itens. Ela é apropriada para o consumo humano? Não, ela não é, tá bom? Então, a água pura, ela é um processo mais comum usado para retirar todas as substâncias dissolvidas na água, tá? E no caso, isso é utilizado através da destilação. A água pura é resultado desse processo chamado de água destilada. Então, essa água pura, ela não tem sais minerais, ela não é apropriada para o consumo. Ela é apropriada, uso muito em laboratórios, né? Ela é apropriada para medicamento e outros fins, tá bom? Aqui temos a água mineral, tá? Que contém sais minerais numa quantidade bem maior do que o comum, tá, gente? Sais minerais faz bem à saúde? Faz, mas esses sais minerais aqui tem uma quantidade bem maior do que o normal, tá? Então, essa água mineral, ela fica onde? Nos fundos dos reservatórios, né? Que elas são muito utilizadas chama muito turistas também, tá bom?
Gente, aqui nós vamos falar sobre a estação de tratamento da água. Olha só aqui a estação de tratamento dessa água, né? Prestem atenção. Antes de chegar essa água na sua casa, na torneira da sua casa, né? Essa água ela é submetida a um tratamento. Mas para que, professor, esse tratamento? Para eliminar todas as impurezas, né? Todos os micro-organismos prejudiciais à saúde, para não prejudicar a sua saúde, tá bom? Por isso que tem essa estação de tratamento, tá, gente? Primeiro, a água, essa água ela vem dos mananciais, tá? Como rios, como lagos, represas, né? Lençóis subterrâneos, que é levada para esses tubos, por essas tubulações aqui, vocês estão observando? Então, essa água, ela vem dos mananciais, como rios, lagos, tá bom? Lençóis subterrâneos, que ela vai ficar aqui, ó, nesses canais aqui de tubulação, tá, gente? Agora, vocês prestem atenção no que eu vou falar aqui para vocês, tá? Olha só. Primeiramente, essa água, ela vem dessas represas aqui, como vocês estão observando essa imagem. Aí, ela vem por essa tubulação aqui, ó. Essa água, ela é levada para a estação de tratamento, que a gente vai já ver no próximo slide, ó. Essa água, ela é levada nessa estação de tratamento que vocês estão observando bem aqui, olha. Dentro da estação de tratamento, nós temos o quê? Tá aqui, olha. Aqui nós temos tanques, vários tanques nessa estação de tratamento aqui, ó, que está bem aqui. Aí eu abri a imagem aqui para vocês verem que tem vários tanques, que essa água que vem dessas represas, que vai passar por essa estação, depois vai para a estação de tratamento da água. Dentro dessa estação de tratamento da água, nós temos vários tanques. Vai acontecer o que, professor, aqui? Vai acontecer um tratamento de água, vai matar aqui todas as impurezas, todos os micro-organismos, né? Tudo que não serve para o consumo. Então, aqui, gente, depois a água tratada, ela vai para onde? Depois acontece todo esse processo aqui nesse tanque. Essa água vai de novo nessa tubulação e ela vai aonde? Para o reservatório, que é aqui, ó, o reservatório de água, tá? Reservatórios de água da sua cidade, onde você mora, do seu bairro, né? Porque cada bairro tem um reservatório desse, né? Então, aqui, olha, depois dessa estação de tratamento, né? Feito todos os processos aqui nesses tanques, a água, ela é tratada e ela vai, através dessa tubulação, para o reservatório de água da sua cidade ou do seu bairro, como eu falei. Isso daqui é o tratamento de água, tá? Que eu vou explicar melhor para vocês no próximo slide. Aqui eu só tô falando o processo bem grosso, tá bom? Aí depois que vai por esse reservatório, essa água tratada, essa água ela vai para a sua casa, tá bom? Através dessa tubulação aqui, ó. A água vai para as casas, né? Através dessas tubulações aqui. O que eu falo, essas tubulações aqui, gente, a água, ela vai limpinha aqui, ó, esse reservatório, certo? Mas nessas tubulações aqui tem muito micro-organismo também, tá? Então, a água que sai daqui desse reservatório, ela chega na tua casa por essas tubulações aqui, ó. Aí, essas tubulações têm micro-organismo, passa por muito processo. Vai chegar essa água totalmente pura assim, boa para te consumir direto? Não, não vai. Você pode tomar água diretamente da torneira? Não, não pode, tá? Por quê? Porque vai te dar dor de barriga, né? Vai ter muito micro-organismo, muito vermes, vai fazer mal para você. Não pode, tá bom? Então, aqui, depois desse reservatório, a água, ela vai diretamente para as casas através dessa tubulação, tá bom? Olha só aqui, a água de lagos, rio, represas, lençóis, subterrâneo, ela é levada para as estações de tratamento, tá? Passa por um processo de purificação,
chega nas grandes reservatórios e então ela é distribuída para a tua casa, para a sua casa, tá bom? Que esse reservatório é aqui. Agora nós vamos falar cada processo, como é tirada todas essas impurezas da água, tá, gente? Olha só, antes de chegar às casas, né, a água é submetida a um tratamento de impurezas e micro-organismos que prejudica a nossa saúde, tá? Aqui nós temos aqueles tanques que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Aqui tá cada tanque que eu mostrei do tratamento de água. Só que aqui tá falando o primeiro processo, que a água, ela vem dos reservatórios, ou dos rios, dos lagos, ou das represas, né? Então, ela vem bruta, ela vem cheia de micro-organismos, vem cheia de pedras, vem cheia de cascalho, né? Então, ela é submetida a passar por vários tratamentos. É aí que nós vamos ver os tratamentos, um por um, tá bom? Olha só, primeiramente aqui, primeiramente nós temos essa fonte dessa represa, nós temos uma represa aqui. Aqui quando eu falo represa pode ser rios, pode ser lago, tá bom? Aqui nós temos uma represa. Dessa represa nós temos uma bomba que ela puxa essa água, tá? Ela vai puxar essa água para sulfato de alumínio cair nessa água, tá? É aí que começa todo o processo. Tá, gente? Olha só, esse sulfato de alumínio vai cair nessa água e vai acontecer o quê? Vai tirar todas as impurezas e vai levar para o tanque de floculação. Esse tanque de floculação, o que acontece? Ele é adicionado também hidróxido de cálcio, tá? Para fazer o quê? Para reduzir a acidez dessa água. Tá bom, gente? Aqui vocês estão observando que já tem algumas impurezas nela, né? E depois a água que vai para outro tanque, que é o tanque de floculação. Vocês estão observando esse tanque de floculação? É onde agita o quê? As partículas, essas sujeiras, tá bom? Que se chocam com outras, que se unem formando partículas bem maiores e pesadas. Como vocês estão observando aqui, olha, é esse tanque de floculação que vai acontecer o quê? Que vai acontecer depois que esse sulfato de alumínio cair para tirar toda a acidez da água, vai para o outro tanque nós temos o quê? Que essas impurezas aqui, ó, esses resíduos mais pesados estão aqui no fundo desse recipiente, olha. Tá bom? Aí depois de tudo isso nós vamos para o terceiro tanque, que é o tanque de decantação. Aqui nesse tanque de decantação, gente, nele as partículas que formam no tanque, né? Formam no tanque, por serem grandes e pesadas, eles posicionam onde? Eles posicionam no fundo desse tanque aqui. Vocês estão observando que essas partículas aqui já são bem maiores, né, do que a primeira. Isso são o quê? Resíduos, tá? São micro-organismos, são produtos que não servem. Então, tá ficando no final desse tanque aqui, olha. Praticamente todos os resíduos já tá aqui, ó, no fundo desse recipiente aqui desse tanque. Aí, por último, nós temos o filtro de cascalho. Esse filtro de cascalho vai filtrar todas as impurezas, tá, gente? Vai tirar todos essas impurezas mais grossas que vocês estão observando aqui, ó, no tanque de decantação, tá bom? Vai ser filtrado nesse cascalho, tá? Agora aqui, ó, depois de filtrado, depois que o filtro, né, filtra toda a areia, a água filtrada vai para o depósito de cloro, tá? Vai para o depósito de cloro, que a água ela vai receber o quê? Ela vai receber cloro. Professora, aqui ainda tá com os micro-organismos? Não. Por quê? Porque os micro-organismos ficaram, tá? Ficaram todo aqui no fundo desse recipiente, no fundo do tanque. Porque ele passou aqui pela água filtrada, pelo filtro de cascalho e areia. E esse filtro de cascalho e areia filtra todas essas impurezas que fica aqui, olha. Essa água, ela tá limpa. Essa água ela vai receber o quê? Ela vai aqui para o depósito de cloro, que ela vai receber o cloro,
tá bom? Recebendo o cloro, para onde ela vai? Ela vai para essa válvula aqui, ó, tá? Aqui ela já tá totalmente potável, né? Com todos os produtos químicos, ela vai para essa válvula, que essa válvula aqui, gente, é onde a água é tratada e bombeada para as caixas em todos os altos das cidades e depois vai para as casas, tá? Muitas vezes no seu bairro tem a caixa d'água. Da onde a água vem, professora? Ela vem daqui, olha. Ela vem daqui dessa válvula, desse tratamento de água, tá? Aí ela vai para as caixas dos seus bairros, das cidades, né? E depois da caixa que ela vai para a sua casa, tá bom, gente? Então passa por todos esses processos aqui para poder essa água chegar na tua casa, na sua casa, tá bom? Aqui a água ela já tá totalmente sem nenhum micro-organismo, tá? Mas aqui vocês sabem que quando ela vai aqui, olha, quando ela é bombeada para as caixas nos altos da cidade, ela passa, infelizmente, ela passa por uma tubulação, tá? Até mesmo para chegar na sua casa, ela passa por uma tubulação. E essa tubulação, quando a água chega na tua casa, ela tem micro-organismo. Não como aqui, mas ela tem, devido não ter não ter devido os canos ser sujo, né? Então, ela chega na tua casa, por isso que eu falo, não pode tomar água diretamente da torneira. A não ser se você ferva a água, né? Aí tudo bem. Água filtrada também, que tem filtro na torneira, aí sim, pode, né? Porque a água é filtrada. Mas diretamente da torneira não pode devido aos micro-organismos, devido à tubulação que daqui dessas caixas das cidades até na sua casa tem tubulação que não é limpo, que tem micro-organismo, tem vermes, tá bom? Então isso daqui, olha, é o processo todo de como a água é tratada, tá bom? Gente, turma, fazendo anotações, tá bom? Que isso aqui é muito importante para vocês, tá? Gente, olha, esses tratamentos incluem o processo de coagulação, floculação, decantação, filtração, floração e fluoração, tá? Então, esse daqui é todo o processo do tratamento de água, tá? Anotem, tá bom? Aqui tem locais em que não existe o tratamento de água, né? Verdade? Infelizmente, tem locais que não existe tratamento de água, obtido diretamente de rios, né? De rios, de lagos, nascentes, represas ou poços também. E deve ser filtrada ou fervida, tá bom, gente? Ou tratada com produtos da base de cloro. Tem locais nos interiores, muitas vezes naqueles interiores mesmo, não tem, né, um tratamento de água. As pessoas utilizam muito a água diretamente dos rios, dos lagos, ou então das nascentes, represas, e é muito utilizado os poços também, né? Que a pessoa já pega direto e já muitas vezes já consome. Mas o que elas fazem? Elas filtram ou então elas fervem essa água para poder matar todos os micro-organismos, todos os vermes, para não causar doenças, né? Não causar ameba na pessoa, algo ou qualquer outro tipo de doença. Tem que sempre filtrar ou ferver, ou colocar algum produto na base de cloro também. É muito importante, tá bom? Aqui nós temos o filtro. Olha só esse filtro. Mesmo quem recebe água encanada, deve filtrá-la, né? Antes de beber. Por quê? Pode haver contaminação de caixas de água ou infiltração dos canos. Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Muitas vezes tem casas que tem filtro. Pega diretamente a água da torneira, mas por quê? Tem o consumo para poder beber, mas tem filtro, gente, aí pode. Ou então tem que ferver, tá? Tem que ferver, não esqueçam disso. Por isso que aqui tá falando, mesmo quem não receba água encanada, deve filtrá-la antes de beber, porque pode haver contaminação nas caixas de água do seu bairro ou então nos canos, tá? Nos canos tem muita contaminação, tá, gente? O cano que vem da tua casa
tem contaminação, que está o cano, muitas vezes, da caixa d'água do teu bairro até na tua casa, tem muita contaminação, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho sobre economizar água. Nós sabemos que temos que ter muita consciência, né, para poder economizar água, não desperdício de água. Temos que ter essa consciência, né? E muitas vezes quando a gente vê alguém desperdiçando água, né, a gente tem que orientar, não pode, temos que ter consciência, tá? Hoje nós podemos ter água, nós não sabemos o dia de amanhã. Então temos que ter uma educação, temos que pensar no dia de amanhã também e economizar água, tá bom? Aqui, turma, tá falando, devemos adotar algumas medidas para evitar o desperdício de água, tá? Nós temos que ter muito... Olha, não deixe a torneira aberta sem necessidade. Ficar no banho somente no tempo necessário, tá? Ou então quando você for passar o sabonete, for lavar o cabelo, desliga, né? Não deixa caindo água direto que você não tá utilizando. Consertar imediatamente os vazamentos de torneiras, descargas e canos. Utilizar balde em vez de mangueiras na lavagem de carros. Não jogar lixo nos rios ou cursos de águas também. Temos que ter essa educação, tá? Regar as plantas pela manhã ou noite, o que reduz a perda de água por evaporação, tá, turma? Então, temos sempre que ter... Esse, no caso, é um dos poucos, né, que temos que ter consciência para poder ter... para poder não desperdiçar água, mas nós temos que utilizar isso no nosso dia a dia. Ter esse hábito de fazer isso, né? Tem muitas vezes nós não temos, mas se a gente tentar, a gente consegue, certo? Então se você vê alguém fazer desperdício de água, ficar aguando rua, ficar brincando com água sem necessidade, vamos orientar. Tá bom? Porque não pode, a gente tem que pensar no dia de amanhã também, não só no hoje. Hoje tem bastante água, mas amanhã pode não ter. Não é verdade? A gente sobrevive sem água? A nossa água é importante, tá no nosso dia a dia. Imagine você consegue sobreviver sem água? Não, né? Nós não conseguimos sobreviver sem água. Agora me fala, a água é importante para... Agora imagina se não existisse água. Se não existisse água, morreríamos de sede, desidratado, o que mais? Haveria também muita doença, por quê? Porque se não tivesse água, se não tiver água na minha casa, eu não tomo banho, e aí? Haveria muita doença. O que mais? Regar as plantas morreriam, não haveria alimento, tá? Por quê? Porque ela necessita de água para poder sobreviver também. E se não tiver água, as plantas vão morrer, vão ficar secas, né? Necessita de água. Lavar louça e roupa é necessário, precisa de água. Agora, se não tiver água, o que vai acontecer? Haveria um acúmulo de sujeira, né? Muita sujeira, o que mais? Aí, se tem sujeira, tem doença. Então, a água tá no nosso dia a dia. A gente utiliza a água para tudo na nossa vida, mas nós temos que ter responsabilidade e saber usar a água, tá bom? Então, o nosso conteúdo fica até aqui. Na próxima aula, vamos dar continuidade em outro conteúdo, tá bom? Prestem bastante atenção, fazendo a atividade que eu vou passar agora para vocês. Tá, turma? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, perguntem, tá bom? Como eu sempre falo, se você mandou mensagem e eu não responder em seguida, não se preocupe que eu vou te responder, tá? Só aguardar um pouquinho que eu vou te responder, mas eu estou aqui. Agora vamos lá, pegue o livro e atividade, tá? Beijo, até a próxima aula. Pegue o livro de atividade, tá bom? Como vocês estão observando nessa imagem, o livro de atividade na página 15 do livro de atividade. Vamos fazer apenas a página 15 hoje, tá? Que vai falar sobre os tratamentos de água. Deixa eu só colocar aqui, vou abrir mais um pouquinho para poder a gente acompanhar legal, tá? Olha, eu estou com o meu livro, você acompanha com o seu daí, fazendo a
fazendo as anotações, qualquer dúvida, pergunta, tá? Mas vamos lá, vamos fazer a leitura. Aqui nós temos essa questão, 16ª questão, que está falando: a água, ela é um recurso natural que deve ser preservado e não pode ser desperdiçado. Sobre esse bem tão precioso, marque as alternativas. Vocês estão sabendo que eu falei as alternativas, então tá no plural. Então, turma, prestem atenção que é mais de uma alternativa que você vai marcar aí, tá bom? Aqui nós temos a 17ª que tá falando: numere sequencialmente as etapas envolvidas para o tratamento de água. Gente, vocês vão numerar corretamente aqui, tá bom? Vocês numerem de 1 até 6, tá? Primeiro nós estamos falando aqui: a água chega na estação de tratamento, né? Que é a ETA. Aí você vai lá no teu conteúdo, ver qual é a estação. Se é primeira, número 1, número 2... Você, se for a 2, você coloca lá. Se for o segundo tanque, significa número 2. Aí você coloca 2, tá? O segundo parênteses está falando: a água passa por um sistema de grades que separa os materiais maiores, como folhas, galhos. Aí qual é essa numeração? Aí você vai lá, você vê qual é esse tanque lá no livro didático. Aí você verifica, aí você coloca número 3, tá bom? Assim sucessivamente, tá bom? Gente, vai lá no slide, verifica o tanque, onde tá aqueles tanques lá que eu falei pra vocês, um por um, a função de um por um, que vai tirando todos os cascalhos dele, todas as impurezas também, ajuda muito, tá bom? A 18ª tá falando: a água dos rios que chega das estações de tratamento com muitas impurezas, por isso é necessário um conjunto de procedimentos físicos e químicos, tá? Para que ela fique em condições adequadas ao consumo. Aí você tá falando, observe as imagens a seguir e complete as informações. Aqui nós temos essa imagem desses tanques, né? O método representado na imagem corresponde a... Aí você vai ver qual é esse método apresentado nessa imagem. Aqui nós estamos falando dos filtros, tá? Aí você vai colocar ao lado. Próximo: nas estações de tratamento de água, esses métodos servem para... Aí você vai ver para que serve esse método aí. Aí você vai responder ao lado, tá? B: o método representado na imagem corresponde a... Aí aqui nós temos o quê? Aqui já tá dando a resposta praticamente, né, turma? Aqui nós temos esse tanque que ele é decantador. Aí tá falando: o método representado na imagem corresponde a decantação. Não esqueçam disso, tá bom? Aí abaixo tá falando: nas estações de tratamento de água, esse método serve para separar o quê? Aí você vai responder, tá? Nas estações de tratamento, esse método serve para... Aí você vai ver qual é esse método de decantação, ele serve para quê? Qual é a função dele? Aí você completa o restante, tá? Então, turma, o exercício de vocês, a atividade de vocês fica até na página 15 do livro de atividade, tá bom? Fazendo a atividade, qualquer dúvida... Se não entender uma questão, tira a foto bem legível e explica direitinho. Escreve: professora, me explica isso aqui que eu não entendi, que eu irei entrar em contato contigo e vou te responder, tá bom? Fiquem com Deus.